Boa noite, irmãos e amigos que nos acompanham. Nesta noite nós estamos iniciando um tema muito importante na vida cristã: a oração que Deus responde. Nós queremos ressaltar que esta é só a introdução desse estudo que vai se desenvolver em outros devocionais. Sabemos que Deus é um Pai amoroso. Todos aqueles que foram regenerados, lavados pelo sangue de Jesus Cristo. E como Pai amoroso que é, Ele tem prazer em satisfazer nossas necessidades, os nossos desejos e as nossas petições. Então, por que muitas de nossas orações não são respondidas? Alguns que vendem a palavra de Deus dizem sem qualquer relutância que o problema de orações não respondidas é falta de fé daquele que ora. Entretanto, a fé em Deus, nós afirmamos, é apenas um dos aspectos para que o Criador responda à oração de seus filhos. Eu estou afirmando nesta noite, nesse devocional, que Deus responde todas as orações que lhe agradam. Quais os elementos de uma oração que agrada a Deus? Neste pequeno devocional, vou mencionar 3 elementos presentes na oração que agrada a Deus. Em primeiro lugar, a oração que agrada a Deus é aquela oração onde o crente ora na vontade de Deus. É o que ensinou o Senhor Jesus Cristo na oração mais conhecida no mundo cristão, o Pai Nosso, de Mateus 6,10. O Senhor disse assim, eu leio para os irmãos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe, irmãos, quando pedimos de acordo com a vontade de Deus, estamos no caminho certo. É o primeiro passo dado em direção a uma oração que vai agradar a Deus e, consequentemente, o Senhor vai responder. Mas observe que os interesses de Deus, do versículo 10, vêm antes dos interesses humanos. Somente depois de declarar seja feita a tua vontade, é que Jesus ensinou a pedir o pão nosso de cada dia, no versículo 11. O propósito da oração não é fazer a vontade do homem lá no céu. Não é isso. Mas é fazer a vontade de Deus aqui na terra, como ela já é feita lá no céu. João, em sua primeira epístola, também adicionou mais luz no ensino de Mateus sobre orar na vontade do Pai. Vejam só 1 João, capítulo 5, versículo 14, o que o apóstolo nos declara. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Deus, o Criador, o nosso Pai, ele é onisciente. E ele sabe tudo o que precisamos. E tudo aquilo que ele vai nos dar é o que for bom, perfeito e agradável. Essa é a vontade de Deus para nós. Mas nós somos como crianças. Todos aqueles que são pais aqui, sabem quantas vezes as crianças fazem pedidos insensatos, pedidos que colocam até mesmo em risco as suas vidas. E os pais, como responsáveis que são, não dão às crianças tudo aquilo que elas pedem. Assim é também Deus. Nós que não sabemos o dia de amanhã, o futuro, muitas vezes não pedimos como convém. Por isso, é tão importante pedir na vontade de Deus. É seguro pedir na vontade de Deus. Você pode confiar no Senhor, porque Ele é bom e Ele vai te dar o melhor, como o Pai que é. Orar na vontade de Deus é o primeiro elemento de oração que agrada a Deus. Além disso,
Para você agradar a Deus enquanto ora, é necessário também orar com fé em Deus. Este é mais um elemento da oração. Vejam, mas é muito importante destacar que a nossa fé deve estar baseada em Deus, no Criador onipotente. Não estamos depositando e nem ensinando a depositar a oração em homens que porventura estejam mais ou menos em comunhão com Deus. Não existe homem poderoso, existe um Deus todo-poderoso. Não existe oração de poder, existe Deus de poder. Portanto, você não deve confiar neste ou naquele homem ou naquela mulher que esteja orando. Você não pode confiar na sua oração, na sua determinação. Não. Quando ore, coloque toda a sua fé no Deus amoroso, justo, no Senhor das Escrituras, no Senhor Jesus Cristo, que é o Deus onipotente. É isso que nos ensinou, inspirado por Deus, o autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Ele diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador de todos os que o buscam, né? Devemos crer que Deus existe e que é galardoador, ou seja, premiador, e glória e graças a Deus daqueles que buscam. A palavra de Deus não incita ninguém a ser perfeito, ainda bem, né? Mas você vai agradar a Deus com a sua oração feita com fé no Deus que existe, que intervém, que se importa com você, que não está dormindo, que não está morto, mas o Deus que quer te ajudar, que quer te abençoar. Então a sua fé vai estar baseada nesses dois pontos. Deus existe, Ele está te ouvindo e Ele quer te abençoar e Ele é abençoador. Jesus também declarou a importância de orar com fé. Isso está relatado em Mateus capítulo 21, versículo 22. Jesus disse assim: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Muitos pregadores da prosperidade lerão este versículo e falarão que só a fé basta. E isso não é verdade. A Bíblia foi nos dada em uma revelação progressiva. Em um único versículo, nós não podemos fazer toda a doutrina da oração. Um foi o contexto de Mateus, quando declarou esta fala do Senhor Jesus. Outro foi o que aconteceu lá no contexto de Jesus há 2000 anos atrás, por volta, né? Com certeza, Jesus Cristo falou muito mais do que está relatado na palavra de Deus. Portanto, nós temos que observar tudo o que a Bíblia fala sobre oração, para formar uma doutrina sobre oração. Então, não é só a fé que importa na oração. Ela é um elemento muito importante, sim, nós estamos afirmando. Mas não é só fé que basta. Por isso, sempre devemos contemplar o contexto maior de toda a Bíblia, para uma análise completa do tema, no nosso caso aqui, oração. Ore com fé em Deus, mas somente a fé não é garantia de termos nossas orações atendidas. Nós já vimos que uma oração que agrada a Deus é aquela pessoa que ora na vontade de Deus e também aquela pessoa que ora com fé em Deus. Estes são dois fatores muito importantes nesta oração. Mas além disso, quero acrescentar para você mais um fator de alguém que ora e agrada a Deus e, portanto, vai ter grande chance de ter sua oração respondida. Orar em comunhão com Deus. O cristão está em comunhão com Deus, que está em comunhão com Deus, ele não vai estar vivendo na prática do pecado. Veja só o que o salmista diz no capítulo 66, versículo 18
do livro dos Salmos. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Algumas versões dizem acalentar o pecado no coração. Outra, visando a maldade no coração. Ou atender à iniquidade, ou não tiver confessado o pecado. Neste versículo, o salmista não está se referindo à natureza humana ou à natureza pecaminosa. Todos os seres humanos, sem exceção, são pecadores. O que impede as orações é o contemplar ou o atender o pecado. O cristão pode sim cair e momentaneamente praticar o pecado, mas o crente verdadeiro, regenerado, lavado pelo sangue de Jesus Cristo, que é habitado pelo Espírito Santo, ele não permanece continuamente na prática do pecado. Deus reage assim, não respondendo à oração de seu filho que está na prática do pecado, porque ele não é hipócrita e ele não tem parte com o mal, com o pecado, com tudo aquilo que desagrada o Senhor e faz mal para a humanidade. Ignorar nossos próprios pecados é uma ofensa séria aos olhos de Deus. Note o ensino de 1 João 1,10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Toda vez que estamos acariciando, considerando, acalentando ou racionalizando, é porque estamos praticando secretamente nosso próprio pecado. E aí Deus não nos ouve. Por isso o cristão, para orar de forma agradável ao Criador, ele precisa estar em comunhão com o seu Deus. Jesus ensinou que o cristão deve tratar o pecado drasticamente. Lembra-se de Mateus 5,29? Como o Senhor Jesus, uma hipérbole, um exagero, um recurso literário para mostrar o quão grave é o pecado? Ele disse assim: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Por isso, meus irmãos, quando nos aproximamos de Deus em oração, temos que ter um período de confissão, de purificação, primeiro, confiando que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É o que ensinou João nessa mesma epístola, no capítulo 1, versículo 9. Ele disse assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus por isso. Portanto, meus amados irmãos, nós vimos hoje 3 elementos de uma oração que agrada a Deus. E você vai fazer muito bem na sua vida de oração, no seu crescer espiritual, se você praticar esses 3 elementos. Eu relembro para você, quando estiver orando, ore na vontade de Deus. Ah, que descanso, que sossego, que tranquilidade você deixar tudo na mão de Deus que te ama e um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, que vai atender só aquilo que você realmente precisa, que aquilo que vai lhe fazer bem. Confie em Deus, descanse nele. Faça desse recurso algo real na sua vida. Você vai orar na vontade de Deus e vai descansar, que ele vai fazer o melhor por você. O segundo elemento que nós vimos é orar com fé em Deus. Deus pode, Deus quer te abençoar e ele é abençoador, mas ele quer ver de sua parte fé, crença, confiança, certeza daquilo que ainda não está visível aos seus olhos, até quando as circunstâncias são totalmente desfavoráveis. Deus pode tudo. O nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, é o Deus do impossível.
E, finalmente, eu relembro o terceiro elemento da oração que agrada a Deus. O autor de Hebreus, eu me recordo agora, disse: sem santidade ninguém verá a Deus. É muito importante orar em comunhão com Deus. E quando o crente está na prática do pecado, Deus não responde à sua oração, porque Deus não é hipócrita, porque Deus quer restaurar seu filho e quer ensiná-lo a ter comunhão íntima com o Pai. E o pecado nos separa do Deus Todo Santo. Que o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, nosso Deus, e o Pai possam te abençoar, te ensinar, te convencer e dar crescimento na sua vida de oração. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo.